Devidamente apresentado, então, Guilherme Botelho, boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao Farol Brasil, Cultura Brasileira. Muito obrigada por atender meu convite, por estar aqui conosco. Vamos trocar ideia, vamos conversar. Muito boa noite a todas e todos os espectadores. Muito boa noite, Thalita, pela generosa apresentação e pelo convite também, tá? Que eu aceitei de prontidão. É um prazer imenso conversar com todas e todos aqui do canal e, em específico, que estão antenados nessa programação. Obrigada, Guilherme. Olha, eu já peço desculpas para você, talvez a minha imagem esteja um pouco ruim, é porque eu tô com uma questão com internet aqui, tá? Enfim, eu tô no 5G, tô num dilema aqui a semana toda, então talvez a minha imagem fique para você um pouco ruim, mas acho que talvez você esteja me ouvindo, né? Que eu acho que é o mais importante aqui. Sim, Então é isso, só para te informar, porque talvez você não esteja me vendo. escuto perfeitamente, tranquilo. Tá bom, então vamos lá. Guilherme, eu queria começar te perguntando, pedindo para você falar um pouco conosco aqui, fazer um pouco do contexto histórico do que vem a ser o hip hop, o que é esse movimento, e até trazendo um pouco do rap, né? Especificamente da história do rap, quer dizer, que é uma das manifestações artísticas do hip hop. E como, a partir, inclusive, né, do que eu acompanhei e vi um pouco no seu perfil e li um pouquinho da tua pesquisa também, como essa, digamos, manifestação que se insere para linha de frente da cultura brasileira, da cultura popular brasileira, né? Então, digamos, é uma tecnologia, uma criação para que então essa manifestação estampe essa inserção à cultura brasileira. Então, queria te pedir para falar um pouquinho dessa história, dessa inserção, dessa trajetória e dessa inserção, então, do movimento hip hop, em particular do rap, né, nessa cena da cultura brasileira e dessa popularização dessas últimas décadas, né? Certo. Pertinente pergunta logo de início, né? Vamos lá. A cultura hip hop, ela emerge. Ela já não é mais uma novidade, né? Faz mais de 30 anos que a cultura hip hop não é uma novidade. Ela já está muito presente nesse imaginário coletivo e as pessoas já têm dimensão plena do que é a cultura hip hop. Qualquer criança hoje, se você falar hip hop, ele já faz os trejeitos, né? De um cara que canta um rap, já brinca um pouco com a estética corporal do breaking, que é uma das danças da cultura hip hop. O hip hop ele surge na década de 70 nos guetos dos centros urbanos dos Estados Unidos, mais específico em Nova York, né? E vai se espalhando pouco a pouco pelos grandes centros urbanos do mundo até se tornar uma febre mundial, digamos assim, na década de 80, muito impulsionada pela indústria cultural, que fez da cultura hip hop um produto mercantil e vendeu isso para o mundo todo, principalmente através de filmes e videoclipes, né? E depois, obviamente, com o produto fonográfico. No Brasil, nós temos, num primeiro momento, a chegada da cultura hip hop na década de 80, e ali nós temos um momento inicial de assimilação, onde as pessoas estão tentando entender o que é aquilo ali e num vislumbre estético, né? Da possibilidade de movimentação corpórea, de poder experimentar fazer músicas com outras perspectivas, enfim. Então você tem o primeiro momento aqui da cultura hip hop chegando ao Brasil, onde as pessoas estão consumindo esses produtos da indústria cultural e tentando assimilar. Pro hip hop ele adentrar dentro da dinâmica cultural brasileira, que esse é o foco da minha pesquisa, demorou um tempinho. E, obviamente, que não foi sem as tensões que estão presentes na própria sociedade brasileira. Tá? Então, nós temos um percurso inicial, década de 80, onde as pessoas estão assimilando, estão mimetizando, né, aquela estética estadunidense que chega via indústria cultural e, com o tempo e gradativamente, vão desenvolvendo uma estética própria, uma forma de se produzir própria, vão colocando os seus discursos e as suas necessidades de anúncio dentro dessa estética, e aí nós temos a cultura hip hop brasileira. E essa cultura hip hop brasileira, ela foi, obviamente,
pulverizando, divulgando artistas que estão dentro de um debate que faz parte de algumas agendas específicas, que perpassa pelo cunho racial, perpassa pelo cunho periférico, perpassa pela dimensão de questões de gênero. E o que nós temos hoje é um hip hop muito bem consolidado dentro da dinâmica cultural brasileira e elegendo artistas até dentro de premiações antes que seriam inimagináveis para essa galera da periferia. Bom, no senso geral, digamos, e de fato, né, como você bem disse, a gente já está falando de uma cultura consolidada e muitíssimo conhecida, e no senso geral todo mundo já associa ao Racionais MCs, né, esse primeiro grupo que tem essa vitrine, merecida inclusive, mas, eu queria te pedir para trazer pra gente se eles de fato são os precursores do rap, e aí já entrando um pouco inclusive no teu livro, né, quem é o Ataliba Man, e se de fato há um antes do Racionais, né, e o que vem a ser o Racionais, se de fato há uma quebra de um paradigma, ou o que que é esse diferencial, ou ele é esse grupo que ele foi para esse lugar midiático, e tem, claro, eu estou falando aqui quando a gente está falando de anos 90, né, porque depois tem os artistas um pouco mais recentes, o Emicida, o Criolo e outros que vêm. Mas, queria pedir para você falar, então, se de fato há esse protagonismo, digamos, né, do Racionais nesse sentido, mas se há uma cama feita antes para o Racionais vir a acontecer. E aí já entrando um pouco inclusive no teu livro e pedindo para você falar quem é, né, a Taliba Man, quem é essa figura também. Claro, claro, com o maior prazer. O Racionais MCs, de fato, eles chegaram num patamar de produção e de anunciação que os coloca como o grupo mais proeminente da cultura hip hop no Brasil, quando o assunto é a música rap, tá? Óbvio que antes do Racionais nós tivemos um preparo para que esse grupo pudesse chegar onde está de diversas maneiras. Primeira de repertório, né? Primeira de repertório. Tem pessoas que antecedem o Racionais MCs na produção de rap, tá? Desde quando o rap, ele nem era chamado de rap e nem era os artistas periféricos que tinham domínio da composição. Tá? Então nós temos antes do Racionais MCs um Pepeu, nós temos antes do Racionais MCs um MC Jarbas, um Taíde, nós temos outros tantos que antecedem o Racionais MCs e que foram gradativamente popularizando a música rap para quando o Racionais chegasse na cena, né, ou logo após o Racionais chegar na cena, já ter uma ambiência para que eles pudessem elaborar o seu produto musical. E também, junto a essa perspectiva estética, junto ao Racionais MCs, nós temos um discurso muito pertinente de organizações de mulheres negras e do movimento negro, que deu para o Racionais MCs todo um aparato de repertório textual para que eles pudessem produzir a sua sonoridade, a sua musicalidade, o seu texto musical. Tá? O Racionais MCs ele não pode ser descontextualizado, por exemplo, da dimensão política importante que foi o Instituto Gueledés, que é o Instituto da Mulher Negra. Não dá para você fazer essa coisa de dissociar uma coisa da outra. O Racionais ele também faz parte dessa emergência. E justamente o Instituto da Mulher Negra, o Instituto Gueledés, ele surge em 1988, um período histórico muito importante para o Brasil. É o centenário da abolição, é o momento de discussão da Constituição Cidadã, ou seja, o Brasil está num ponto de inflexão na história. E o Racionais MCs, ele é um grupo que vai surgir, emergir desse ponto de inflexão da história. Ele vai juntar uma questão de denúncia, ele vai juntar uma questão de debate de agenda racial, tá? E, obviamente, da emergência da música rap na periferia urbana de São Paulo. Tal que o primeiro disco do Racionais MCs, ele é bem localizado, né? Ele é o Holocausto Urbano. Ele é um disco que vai tratar
exatamente das denúncias que acontecem na periferia urbana de São Paulo. A música que abre o disco é Pânico na Zona Sul, né? Ele vai narrar aquele cotidiano violento da Zona Sul, de diversas formas de anunciar que existia ainda muita repressão policial, existia ainda um projeto de extermínio, né, dessa comunidade preta periférica, tá? Só voltando um pouquinho, dizendo que quando os Racionais eles vão emergindo e a ideia deles se pulverizarem como o grupo mais importante do rap no Brasil, tem a ver também com essa própria proposta de transformar a música rap num produto popular. É onde nós temos um período que nós vamos estar discutindo e pensando como que o rap ele sai de uma cultura musical para se tornar um gênero musical mais abrangente. E quando o rap ele vai se tornando um gênero musical mais abrangente, nós temos a emergência de diversos artistas da música rap. Entre eles, o que eu escolhi pesquisar foi justamente o Ataliba Man, como você bem apontou. E o que tem a ver Ataliba Man, Racionais, rap, tudo isso daí, tá? O rap ele estava se popularizando e o Ataliba Man, ele foi o primeiro artista negro de São Paulo assinar com uma gravadora multinacional. Isso significa que era a projeção da música rap para um mercado além do circuito onde ele já estava, que eram as cerimônias da comunidade negra de São Paulo, nos bailes, onde tinha as rodas de breaking, onde o rap ele já era conhecido, experimentado e vivenciado. Ali, quando você tem a incursão de gravadoras multinacionais querendo produzir rap no Brasil, é sinal que o rap ele já está se popularizando. E é justamente essa popularização do rap que vai fazer com que os grupos que estavam na cena fossem ganhando destaque. O Racionais MCs era um deles. O Racionais MCs foi o grupo que pertencia a uma. Que pertencia não, né? Que tinha contrato com uma gravadora oriunda de baile, certo? Que era a Zimbábue, que o projeto dessa gravadora Zimbábue era ser a Motown brasileira. Era ser uma gravadora como se fosse a Motown, né, dos Estados Unidos. E o Racionais MCs foi o grupo de rap que mais vendeu discos entre essas gravadoras que não eram as majors, as internacionais, as multinacionais, entendeu? E isso tem tudo a ver uma coisa com a outra. Conforme o rap ele vai se popularizando, tendo interesse da indústria, tendo interesse de um público que estava além dessas cerimônias onde aconteciam a cultura hip hop, onde a cultura musical rap ela emergiu, eles vão sendo pulverizados nesse sentido e vão cada vez mais podendo aumentar o seu poder de fala e negociar sua barganha dos seus interesses políticos dentro do campo da cultura. Ah, E aí, Thalita. aproveitando, sim, o livro, acho que é isso, não sei se você queria falar isso, que eu ia Sim, pedir para eu você ia falar porque falar o sobre isso. Ataliba, então, o Ataliba Man, como eu citei para vocês, ele foi o primeiro artista negro de São Paulo a assinar com essa multinacional, com a BMG Ariola, tá? E a música que ele fez com que ele se propagasse entre um público maior foi justamente uma música chamada Política, que ela foi escrita em 1993, certo? Gravada em 1994 e o disco vai ser vendido em grandes proporções em 1995, a ponto de, em 1995, a MTV, que era a Music Television, era um canal aberto, e promoveu o primeiro prêmio do Brasil de Video Music Awards. E uma das categorias desse prêmio era o rap. E interessante que aqui concorreram 5 clipes de rap nessa categoria. O Código 13, que era um grupo que gravou com a gravadora Eldorado. O Sistema Negro, que era um grupo da Zimbábue. O DMN, que também era um grupo da Zimbábue. O Gabriel Pensador, que era da Sony. E o Ataliba Man, que era da BMG. Óbvio que quem ganhou o prêmio foi o Gabriel Pensador por conta de toda uma estrutura que a gravadora
permitiu que ele produzisse o seu clipe. O clipe dele tem MV no clipe, tem Zé Ramalho, tem Ronaldo Fenômeno, tem um monte de gente dentro do clipe dele que a gravadora impulsionou e colocou o disco dele para vender. Então foi o ganhador do prêmio. Mas o Ataliba, ele veio para concorrer com o Gabriel Pensador nesse período. E uma que me chamou mais atenção nesse momento é que as gravadoras que estavam de ponta disputando esse prêmio era a BMG e a Sony. E a gravadora do Racionais colocou para concorrer junto o DMN e o Sistema Negro. E não colocou o Racionais. O Racionais não gravou nenhum clipe nesse período para poder concorrer. Sendo que o Racionais é o grupo que mais vendia discos da gravadora e o grupo que mais vendia discos fora desse mainstream. Desse mainstream não, das majors. Aí eu fiquei muito curioso com isso. Falei, caramba, por que o Racionais MCs não foi nessa daí? Mas a mesma equipe que gravou os clipes do DMN e do Sistema Negro gravaram um clipe Diário de um Detento depois que o Racionais foi ganhar o prêmio de melhor clipe da escolha do público em 1998, com o disco Sobrevivendo no Inferno, que ali nós temos um outro ponto de inflexão na história da música rap. Então o Racionais sempre foi um grupo que esteve atento ao seu discurso político e à sua prática de ação dentro de um mercado musical que estava emergindo naquele momento, certo? Então, o Racionais ele foi um grupo extremamente estratégico em todos os momentos. E eu percebi isso estudando justamente uma outra obra que foi me dando uma dimensão de historicidade daquele período. Eu falei, preciso entender não somente o Racionais, mas todo o rap e todo o contexto daquele período. Então, a obra do Ataliba Man, para mim, já foi muito importante para eu poder, além, obviamente, de destrinchar todas as composições desse grande compositor de rap, desse grande artista de rap, tá? A obra dele me permitiu que eu compreendesse melhor toda a dimensão que estava ao redor dos grupos que estavam emergindo e entender como que o rap ele foi tateando para entrar dentro da dinâmica cultural brasileira. O rap ele brigou a todo momento para ser uma música pop, popular. O rap ele não era, ele não fez questão de ficar restrito a um nicho de onde ele surgiu. Ele fez questão a todo momento de sair desse Surge. espaço Uhum. e se pulverizar. E o Racionais MCs com certeza foi o grupo que despontou em todos os aspectos. E agora, Guilherme, até pegando um pouco da sua experiência, um pouco da sua trajetória, a gente tem um audiovisual, muito presente, né, eu citei aqui quando eu estava apresentando, as suas experiências das pesquisas que você fez aí para esses documentários todos, esses, programas, né, que você ajudou a produzir, né, no processo ali de estudo e de pesquisa. Hoje, essas 3 décadas, né, depois, como é que você avalia esse processo no mercado, assim? Ele tá de fato já consolidado? Ele tem um nicho? Então eu queria te ouvir um pouco, como é que você faz essa avaliação desse momento estratégico, né, pra inserção então, pra indústria fonográfica, e aí indo agora para o audiovisual, né, quer dizer, tem o documentário do Racionais, mas tem esses outros documentários, esses outros produtos que também trazem essa trajetória histórica, aqui esticando um pouco mais, porque a gente está falando de cultura negra como um todo, e ela é muito diversa, muito ampla, porque você pesquisou sobre o falando do Chic Show, que é né, que é uma outra coisa, de um outro contexto, mas também a gente está falando da mesma cultura, de alguma forma. Aí você fez também, ajudou nesse documentário falando desse momento na São Bento, que é um outro momento histórico também dessa cultura. Como é que você avalia hoje para as pessoas poderem terem dimensão do que foram esses 30 anos, digamos assim, essas décadas todas, como é que é isso hoje, assim, no sentido mesmo enquanto produto, sabe? Nessa indústria que agora também está no audiovisual, né, na produção desses produtos todos, desses produtos culturais. Hoje nós temos uma crescente dentro da produção do audiovisual por conta dos próprios streams, né?
A perspectiva de você poder ter acesso aos streams aumenta a produção do audiovisual. E obviamente que o audiovisual ele está interessado em diversos setores. E um dos nichos que o audiovisual explora é justamente essa história, essa historicidade da produção cultural negra urbana, considerando, obviamente, como você bem apontou, as suas multifaces, as diversas perspectivas. Cultura negra urbana de São Paulo tem uma característica, tem uma especificidade, do Rio de Janeiro é outra, de Salvador é outra, enfim, cada localidade tem uma produção cultural negra e, obviamente, que o audiovisual hoje, tendo a ideia de que muitos diretores e muitos produtores de audiovisual pensam que eles são contadores de história, eles vão contar as histórias conforme as perspectivas locais e seus interesses dentro desse produto local, tá? É, o meu trabalho, ele tem uma ascensão justamente também nesse período. Logo após eu produzir o documentário Nos Tempos da São Bento, que é um documentário amador que nós fizemos em 2010, ou seja, já tem 15 anos que a gente lançou esse produto, tá? Depois vem o livro e vem os interesses de muitas produtoras em nos procurar para fazer pesquisas para esses produtos que você citou que estão no meu currículo, tá? Obviamente que isso eu não trabalho sozinho, junto comigo trabalha o Felipe Oliveira Campos, que é o Felipe Choco, inclusive também a gente se lançou os livros, o livro dele, que trabalha sobre rap, cultura e política, ele vem junto com o meu, que são livros que se complementam, porque o nosso diálogo é muito intenso, tá? Então nós trabalhamos juntos nessa produção de pesquisas para audiovisual. O primeiro produto que a gente fez juntos foi o documentário do Racionais MCs com direção da Juliana Vicente, uma mulher negra, diretora extremamente competente, sábia em como conduzir as situações e obviamente, uma excelência no audiovisual. E ela nos chamou para trabalhar com a pesquisa desse documentário, porque ela já conhecia o nosso trabalho dentro de pesquisas da cultura hip hop, que é uma cultura especificamente negra urbana, com foco em São Paulo. Então a gente foi lá e trabalhou, né, dando todas essas orientações na busca de imagens para o documentário e também, obviamente, colaboramos com o que a gente chama de fact-checking. O que seria o fact-check? Seria a checagem de fatos para que o documentário tenha um fio condutor de historicidade ali. Então nós fizemos todo esse projeto, esse trabalho. Nós trabalhamos no documentário mais ou menos uns, acho que foi 2 ou 3 anos, se não me engano, não vou lembrar de cabeça agora se foi 2 ou 3 anos, mas foi nessa faixa de tempo, tá? E ficamos muito contentes, obviamente, com o produto final, que especifica muito bem a carreira do Racionais MCs e coloca eles dentro do que eles propunham de debate dentro da cultura brasileira. Isso, para mim, foi o grande prêmio do documentário. Poder expor como que o Racionais MCs eles têm todo um lastro de história para poder ser o grupo que propõe coisas dentro da dinâmica cultural brasileira, dentro do debate de uma brasilidade. Tudo bem? Dentro desse trabalho, nós fomos convidados depois para outros tantos. Aí eu posso citar para vocês que vem o trabalho da Chic Show, que foi o pessoal da Globo que nos chamou, mais especificamente o Felipe Giuntini, que ele trabalhava na equipe do Faustão, aí depois ele tornou-se diretor, e ele se juntou com o Emílio Domingos, que é um diretor extremamente competente também, com vários filmes muito bons na praça. Emílio Domingos, peço que vocês grifem bem esse nome, que ele vai ter até filmes agora no Inedit, o próximo festival que vai ser lançado a semana que vem. Ele tem 3 filmes dentro desse festival, sensacional. Então esses dois diretores acabaram chamando o Felipe Oliveira Campos, o Felipe Choco, para trabalhar. Ele falou: ó, vou chamar o Gui também, me chamou, a gente fez uma equipe e conseguimos trabalhar esse documentário da Chic Show, que também ele tem uma proposta muito interessante dentro do audiovisual, porque pelo fato de ele ser de um streaming pertencente à Globo, que é a Globoplay, ele tem uma concepção mais abrangente de diálogo, certo? Mas não deixa de apresentar uma história que permite com que a gente compreenda a relação dessa cultura negra urbana de São Paulo dentro de uma dimensão mais ampla. O documentário da Chic Show é legal porque ele traz para a gente como que foi elaborado todo um lance dessas cerimônias negras
da década de 70 e 80 que antecedem a cultura hip hop no Brasil, no momento que o hip hop está se formando, está se formulando, e também coloca a gente para pensar uma coisa legal dentro da Chic Show. Porque se você pegar o pagode 90 e o rap, enquanto produto musical, eles partem de um mesmo princípio de difusão. Isso é muito importante, certo? Então esse documentário deixa isso evidente para a gente, tá? Outros trabalhos que a gente pode citar dentro do audiovisual, que são importantes, tem também um projeto que a gente fez, que foi o Música Preta Brasileira, em comemoração aos 50 anos do Fantástico. Esse foi muito específico, porque o nosso trabalho ali foi tentar justamente conceituar o que seria essa música preta brasileira. Foi um trabalho intelectual muito intenso. E para o audiovisual, isso não vou dizer que foi uma novidade, mas foi uma discussão que chamou bastante atenção, porque a gente ficava o tempo todo colocando as pessoas para tentarem, ó, vamos tentar dialogar, por mais que seja um produto para televisão aberta, que é mais abrangente ainda do que a gente possa imaginar, mas dentro de um conceito geral, que seria o conceito de música preta brasileira. E trabalhar a música preta brasileira não como um gênero, mas como uma perspectiva histórica, certo? Então fica muito atrativo você assistir esses produtos a partir do momento que você compreende qual que é o debate que nós, enquanto pensadores, intelectuais públicos, estamos colocando para as equipes de roteiro, para as equipes de filmagem, para eles poderem trazer esse debate de uma forma mais palatável para um público geral. O que eu acho importante é que um debate que poderia ser específico de um grupo acaba caindo para a sociedade. Então, é uma contribuição muito grande. O audiovisual, hoje em dia, ele tem essa perspectiva. No audiovisual que nós estamos tendo contato, com o audiovisual produzido por pessoas pretas, principalmente aqui de São Paulo e Rio de Janeiro, que é o que a gente mais tem contato. E, Guilherme, bom, alguns comentários aqui, até fazer perguntas a partir do que você trouxe. A primeira é que, especificamente sobre o documentário do Racionais, uma das coisas brilhantes, o documentário é incrível, já recomendei aqui quem não viu, que veja, e o que é legal é que o documentário, me parece, pela minha interpretação aqui enquanto pessoa que assistiu, que a discografia do Racionais é que é o fio condutor ali, um pouco, né, que traz um pouco da trajetória, porque a trajetória do Racionais vai sendo apresentada a partir de cada álbum, e é uma discografia que em algum lugar também, ela conta a história do Brasil recente, ela claro, com esse recorte muito específico, que a gente está falando de um grupo de rap de São Paulo, né, as questões aqui muito concentradas, né, do Brasil todo, mas trazendo um pouco das denúncias que são apresentadas e todo esse aspecto sociológico que está na obra do Racionais, do rap como um todo. Então, acho que uma das coisas assim brilhantes, me parece, desse documentário é isso, né? Você tem a discografia que ela vai conduzindo a história, né? Vai narrando, e ao mesmo tempo a pessoa que talvez nunca tenha ouvido Racionais, não conheça, sei lá, é muito nova, etc., ela também consegue ter uma dimensão de uma história uma história do Brasil sendo contada, uma história né, desse país recente, dessa década de final dos 80, indo para o 90 até o lançamento do último álbum do Racionais. Então, isso é uma coisa que eu acho incrível e brilhante, porque o elemento pedagógico, nesse sentido de que tem uma história ali sendo contada, né? Então dá para você dar aula de história, por exemplo, a partir, né, desse documentário. Isso é um comentário mesmo que eu queria fazer aqui, se você Sim. quiser até complementar, fica à vontade. Mas aí, pegando inclusive um gancho com o que você também estava comentando sobre essa questão do pagode, do chic show, dos bailes black dos anos 70, aí a gente tem, junto com o rap, esse rap que se desponta nos anos 90, a gente tem o pagode, que é o Pagode 90, que também é um movimento cultural. E aí eu queria pedir para você comentar um pouco dentro das tuas pesquisas e de que você tem se debruçado,
as tensões, ou seja, os preconceitos, as discriminações colocadas ali naquele momento, e que fazem uma conexão direta com o que a gente está vivenciando hoje e com os debates que estão colocados a partir do que a gente está falando do funk, do trap também, né, de alguma forma, mas eu estou falando um pouco mais do funk, porque há um debate político muito colocado, atual, contemporâneo, do que a gente está vendo, né, a partir desse projeto de lei que chama Lei Anti-Oruan, e aí tudo que se atribui em relação à figura desse garoto, né, desse jovem artista, sobre a questão do funk em si, do trap, como eu disse, mas que, na minha avaliação, e aí indo direto, né, para a pergunta e para te ouvir, Guilherme, quando você vivenciou ali os anos 90, mais precisamente, sabe que o rap, ele também foi perseguido dessa forma. O música de bandido, o música que faz apologia ao crime, também está muito colado na nossa história recente ao rap, né? Então, eu queria te ouvir nessa questão, até tentando fazer um pouco dessa relação com o que a gente está vivenciando hoje, né? Com esse debate que está colocado e que, na minha avaliação, não é novo. São novas os personagens, são novas as configurações, mas a gente sabe que há uma trajetória de perseguição, de preconceito, no limite, na verdade, é racismo, né? É disso que a gente está tratando realmente. Então, queria te ouvir nesse aspecto, se a gente consegue talvez fazer essa conexão sobre essa questão dessa perseguição a essa música específica, lá no rap, nos anos 90, e agora com o que a gente vê, até com o pagode também, de alguma forma, que a gente não necessariamente música de bandido, mas uma discussão sobre a qualidade da música, que ainda hoje, inclusive, se fala, né? Que pagode não é samba e etc. Enfim, só tentando esticar um pouco, Uau, mas a gente sabe que ao fim e ao cabo não deixa de ser uma discriminação. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu queria te ouvir. uau, são muitas camadas que você trouxe nessa sua comunicação, né? Tá? Vamos tentar pousar com centralidade algumas coisas. Com relação ao que acontece hoje, com essa lei que foi apelidada, né, de lei anti-Uruan, que vai surgir, que vai entrar em Isso. discussão a partir de uma vereadora, né, aqui de São Paulo, tá, que é a Amanda Vettorazzo, ela que fez esse projeto, né, ela é se eu não me engano é do União, né, se eu não me engano o partido dela é União, tá. Como a gente pode pensar a história dessa musicalidade a partir do momento que a gente entende que a produção cultural periférica ela também está sob tensão desde que a gente entenda que as tensões raciais no Brasil elas não se dissolveram com as nossas questões históricas, certo? O que a gente vê hoje, obviamente, você bem apontou, são reflexos das tensões raciais que existem no Brasil. É uma coisa fundamental, porque na década de 90, a perseguição a essa musicalidade negra urbana juvenil, ela também aconteceu. Ela aconteceu de diversas maneiras, tanto no Rio quanto em São Paulo, e por diversas perspectivas. Ela foi perseguida diretamente com invasão de palco da polícia para prender artistas, como aconteceu em 94 com o Racionais, com o Big Richard, com o MRN, que no grupo de rap de São Paulo. Aconteceu por ataques midiáticos, certo? Principalmente a partir de um jornal específico, no caso do Rio de Janeiro foi o jornal O Globo, que começou a associar essa música funk, que era produzida nos morros cariocas, aos arrastões que estavam acontecendo na praia em 1992. E foi tão sério isso, olha que interessante, foi tão séria essa perseguição, essa música funk carioca na década de 90, que São Paulo produzia funk até 92. A partir do momento que começou a se discutir e colocar que essa música estava associada aos arrastões, a uma série de, digamos, atrocidades que a mídia anunciava, São Paulo parou de produzir funk. E só vai voltar a produzir nos anos 2000. Isso é muito importante a gente frisar, certo?
Pra você ter uma ideia, quem ficou produzindo funk nos anos 90 foram alguns artistas meio específicos lá do litoral da Baixada Santista. São Paulo, capital, deu um tempo, porque a discussão em torno da moralidade da música funk, ela pegou fortemente. Eu li vários artigos de jornais no período que até comparava o rap de São Paulo como algo consciente e o funk carioca como algo pervertido, imoral, né? Olha que coisa cabulosa. E ao mesmo tempo que o São Paulo era anunciado em jornais como uma música consciente, era a música que os caras invadiam o palco para prender os artistas. Então você tem essas contradições importantes a serem analisadas, tá? E a música funk do Rio de Janeiro, conforme ela vai recebendo a sua repressão, a sua estética, ela vai sofrendo alterações significativas. Significativas. Vocês têm uma ideia, quando tem aquele momento da invasão dos morros para a implantação de UPPs, olha a sonoridade do funk carioca, como ele muda. Ele sai de uma construção rítmica, ela sai de uma construção melódica e ela vai gradativamente perdendo elementos estéticos porque ela está sofrendo repressão, certo? Sofrendo repressão. Ou seja, o que está por trás dessas questões, além de ser uma questão de tensão racial, que ela se pulveriza através de criminalização do artista, criminalização da música, ela também vai batendo esteticamente no que essa música pode proporcionar. Quando você pega, por exemplo, a perspectiva do que é a Lei Oruan hoje, a lei anti-Oruan, na verdade, né, proposta pela vereadora, o que ela está querendo dizer ali? Ela está querendo justamente colocar uma libré, uma vestimenta moral em cima de um comportamento juvenil. Ela não discute quais são as contradições que levam a esses comportamentos juvenis, elas têm uma questão moral. E é tão interessante porque toda essa perseguição ao que você vê hoje ao Pose do Rodo, ao Oruan, que aconteceu com o MC Smith também na década de 2000, acho que foi 2000, antes de chegar a 2010, se não me engano, nesse início de século 21. Todas essas perseguições que você vê, esses artistas de produção periférica, elas correspondem justamente a uma não resolução da história do Brasil, de como que a gente pensa a inserção, como a gente pensa a cidadania, como a gente pensa a produção cultural desse país. Não está desassociada a isso. E mais ainda recentemente, o Brasil, ele corresponde, isso achei legal porque teve uma análise de uma mídia de peso aqui do Brasil, que vai também trazer elementos que a gente possa entender melhor essa questão da pose do rodo, certo? Que é como a manchete foi como se produz um narcotraficante. Entendeu? Como o Brasil ele tem que responder algumas questões internacionais também, ele passa a atacar o que está mais próximo, o que está mais perto, o que ele consegue mostrar enquanto visibilidade. Atacar essa juventude negra, periférica, pobre, a partir de sua produção cultural, é a coisa mais fácil que eles podem fazer para também gerar um produto midiático, dizer que há uma ação ocorrendo com relação ao que eles entendem por criminalidade. Entendeu? Então isso é bem complicado para a gente que está do lado de cada ponte, tentando também entender todas essas questões. Mas o que você percebe é que essas prisões de hoje, desses artistas, essas leis que tentam moralmente conter os discursos desses artistas, elas fazem parte de um conjunto de ações que já vem desde a década de 90 e que corresponde a essa não resolução das tensões raciais e sociais do Brasil. Não, e é interessante porque desde a prisão do Pose do Rodo, na última semana, eu pelo menos vi e ouvi, li, né, e ouvi algumas vezes o termo narcocultura. O que que vem a ser? Polícia falando em coletiva de imprensa, imprensa, reproduzindo esse termo, falando: "O que que é narcocultura?", né, então, você vê que é uma associação direta, realmente, Direto. né, com essa dinâmica desse crime organizado, né, eu digo do narcotráfico, com uma cultura entendeu? E como isso é como você diz, né, acaba sendo uma vitrine mesmo para se atacar aqueles que estão ali artisticamente apresentando essa essa realidade, né, muito simplificando muito aqui o comentário.
E aí, uma outra pergunta, Guilherme, que eu queria te fazer, que é um outro debate muito colocado, fala-se sobre o rap, e aí esse gênero mais novo, que é o trap, que acabou-se, estou generalizando, evidentemente, né, aqui, mas que acabou-se um pouco da questão social, da denúncia social ali muito presente, muito colada ao rap, e que agora são artistas que performam e que entoam nos seus versos a ostentação. Portanto, se perde um pouco dessa, digamos, originalidade, né, desse aspecto da onde nasce o rap, né. Não sei se o termo está correto, mas é nesse sentido. E aí te pergunto, porque é um debate colocado, de fato, a ostentação, ela toma conta atualmente de jovens artistas do rap e trap também? Quer dizer, a ostentação ela está colocada? Ela é também essa direção muito relacionada ao esses produtos culturais? Portanto, se são produtos, eles estão alinhados completamente a uma questão mercadológica? Então, essa pergunta que eu queria te fazer. E mais um aspecto aqui, desculpa, só para à vontade. complementar. Uma questão da dinâmica política também, porque a gente tem, por exemplo, as produtoras de funk e de trap também, que, né, que tem esses jovens artistas e que estão se associando a figuras da extrema-direita, da extrema direita. Então tem esse outro fator, né? Quer dizer, o rap é de esquerda, o rap, a cultura, ela é de esquerda, ela não é, ou ela não tem partido nenhum, ela é livre, ela é independente. Eu sei que é muito complicado, fiz várias perguntas numa só, mas eu acho que falar de ostentação e de alinhar a extrema direita, não sei se tem muita relação, mas enfim, queria te ouvir nesse sentido, porque eu sei que é um debate que está colocado também, né. Thalita, essa questão eu discuto muito junto com vários amigos que são pesquisadores da cultura hip hop e dessas culturas urbanas juvenis, né, atuantes, né? Inclusive até vou fazer até um merchan intelectual, né? Tem um núcleo você tem hoje em dia o chamado Hip Hop Studies, né, que está emergindo lá na Unicamp, conduzido pela professora Jaqueline Santos, e muitos dos estudantes da Unicamp que estão nesse núcleo trazem esse debate consigo também. Das vezes que eu tive o prazer de ir lá dar aula, palestrar, conversar, eles também trazem essas questões para o debate, tá? Com relação ao trap, o trap ele é um braço estético do rap, certo? A partir do momento que o rap ele desponta enquanto um produto, enquanto rap gênero, né? Não somente o rap cultura, o rap gênero, que ele é consumido pelas massas. E o trap ele é uma estética dentro da difusão do rap gênero, certo? Agora, o que me chama a atenção disso tudo é o discurso que esses jovens de hoje do trap fazem. Todo mundo fala de ostentação, disso, daquilo, tem esse termo muito bem elaborado, né? O ostentação não é uma novidade. O rap nos anos 90, principalmente o internacional que veio para cá como uma referência, ele era um rapper que também ostentava muita coisa. Tá? Agora, o que que a ostentação significa para quem faz essa música? É isso que nós temos que pensar. O que que a ostentação significa para quem está anunciando isso na sua voz? Recentemente, eu fiquei muito tempo assistindo esse pessoal do Rio de Janeiro, da Mainstream, certo? Da Main Street. Principalmente um dos principais dele, que é o MD Chef. Eu fiquei assistindo muitos clipes dele e tal, pá, como ele sabe vender bem, ele é um bom vendedor em primeiro lugar, entendeu? Para fazer músicas com nome de grifes internacionais, isso é você saber fazer marketing. Mas mais do que tudo, o que eles estão reivindicando nessa música que o pessoal coloca essa ostentação? É uma reivindicação de acesso à modernidade. Modernidade. E isso faz parte da própria construção histórica dessa
juventude urbana, certo? Nos últimos 30 anos. Por quê? Se você pegar o rap no seu início, o funk, o trap e o que se produz hoje, certo? De funk, de trap, dessa junção, desses amálgamas estéticos que gera essas musicalidades urbanas hoje, muita parte desses artistas, eles não fogem do que a própria agenda pública oferece. Eles somente elaboram a partir do que uma agenda pública oferece. Nem todos os artistas de rap, do funk, do trap, conseguem mobilizar um repertório político muito bem. Não vou dizer que não é bem elaborado o que eles fazem, é muito bem elaborado. Mas o repertório político de grande parte desses jovens, do que era no rap nos anos 90, do que é hoje, está dentro de uma agenda pública que é ofertada a eles. A gente chama isso, o pessoal da sociologia chama isso de agenda setting, né? O que, que a agenda setting, que a agenda pública oferece e o que, que eles elaboram a partir dessa agenda pública. Entendeu? Se você pegar nos anos 90, grande parte dos artistas de rap, eles estão narrando muitos da realidade, do que eles estão vivendo, mas do que eles estão lendo também e vendo na mídia hegemônica. A mídia hegemônica é um parâmetro para que eles possam elaborar um discurso também. Não é só o que ele vive, mas é como ele pensa o que ele vive a partir de uma mídia hegemônica que oferece para ele uma possibilidade de leitura de mundo. Então, o que, que esses meninos estão fazendo hoje, muitos deles, é justamente isso, é reivindicando uma modernidade, um acesso à modernidade, só que a partir de quê? De posses e bens culturais. Quando o cara fala que ele é o rei de uma marca de roupa, ele está reivindicando o que ali? Uma realeza a partir de um produto material que coloca ele em visibilidade diante de uma questão. Entendeu? Ao mesmo tempo que é uma resposta também. Não estou dizendo que eu concorde com isso ou não. Minha função aqui enquanto historiador é ler esse fenômeno e tentar explicar para um debate Sim. público mais amplo, certo? Enquanto uma agenda política, a forma que esses jovens têm de fazer política hoje é justamente essa. Eles partem de uma outra condição de pensar o que é uma ação política. Eles não têm nos seus discursos o que muitos de nós dos anos 90 tivemos enquanto formação política. É outra proposta, e isso não quer dizer que não seja político. E também não quer dizer que eles não tenham um posicionamento. Mas o posicionamento deles, em primeiro lugar, é uma reivindicação de acesso à modernidade a partir de uma agenda pública que é dada para eles. E eles respondem essa agenda dessa maneira. Dessa maneira. Certo? Então, se hoje em dia existe uma proposta mais abrangente de falar que o discurso político ele é polarizado e que você tem que pensar em se despolarizar, e os meninos estão fazendo outras questões. Ele, ó, beleza, existe essa agenda, isso e aquilo, e ponto final. E com relação a muitas dessas produtoras hoje estarem dialogando com políticos que têm um posicionamento à direita, revela também que eles estão muito mais interessados na sua circulação de capital do que de fato uma outra perspectiva, certo? Isso também não quer dizer que a gente não tenha que colocar a crítica. Temos que colocar isso também dentro de uma condição de crítica. Entender qual que é a perspectiva e colocar isso dentro de uma ação crítica. Até porque as produtoras de funk hoje, elas conseguiram concentrar, certo, a produção de muitos artistas que até então estavam vindo numa crescente de gerenciamento de suas carreiras. As produtoras conseguiram tirar de muitos artistas a capacidade deles gerenciar sua carreira e se colocaram como protagonistas nisso, certo? Então a dinâmica de ação dessas produtoras, elas correspondem a essas questões também. E obviamente que tem as suas contradições. Como, por exemplo, você está associado a um prefeito que, ao mesmo tempo, também promovia ações para findar, certo, eventos de funk em várias comunidades. Então você tem essas Acabar contradições com os no bailes. fundo, você acabar com os bailes, entendeu? Você tem essas contradições postas, certo? E é muito louco você pensar nisso daí, entendeu? E isso coloca a gente, putz, se eles são de direita, são de esquerda, eles são de quê? Primeiro passo, eles são, as pessoas estão reivindicando modernidade. E muitos desses jovens, eles ainda carecem de mobilização de repertório para ter um posicionamento político nesse campo que a gente está pensando. Isso não quer dizer que as ações políticas deles não estejam acontecendo.
entendeu? Mas é bem diferente se a gente for pensar em outros momentos. Voltando a falar de uma questão da própria história, é por isso que muitos grupos de rap, eles foram com o tempo perdendo a capacidade de fazer os seus anúncios, porque eles não conseguiam mais elaborar a partir da agenda que estava dada. E esses novos artistas hoje, tem alguns que surgem que dura uma, duas temporadas por conta de dinâmica de mercado. E também por não conseguir fazer uma elaboração mais complexa dessa realidade. São poucos que você percebe que ainda tenta mobilizar um repertório maior, tenta ter um debate um pouco mais amplo nesse espectro, né? Nesse espectro. Muitos deles estão correndo de fato atrás de um prato de comida e isso mina a nossa própria leitura de entendimento do que ele politicamente significa dentro dessa dinâmica. Sim. Não, totalmente. É isso. E talvez, Guilherme, o que fica colocado para além dos apontamentos, digamos, né, assim, dos diagnósticos que a gente vai fazer, acho que fica um desafio colocado para quem quer talvez, eh fazer com que esses artistas elaborem politicamente a partir da sua arte, né. Elaborem no sentido de trazer essas críticas sociais, de fazerem essa elaboração no sentido de, sei lá, consciência política que seja. Eu acho que fica para além do diagnóstico, o de fazer esses apontamentos, acho que fica colocada essa lição, esse desafio, né. Quer dizer, uma pergunta, né, o porquê que a gente tem, esses jovens artistas que estão, produzindo esses conteúdos, né, essas músicas, essa estética toda, e talvez se distanciando daquilo que fique um pouco aqui tentando trazer um pouco para o campo da esquerda, acho que cai um pouco num certo fetiche do que a gente gostaria que esses jovens fizessem, a partir do que a gente talvez tenha uma pretensão de achar que venha a ser o rap, a cultura do hip hop como um todo, né. Então por isso Thalita, que talvez no nosso campo aqui, trazendo um pouco para uma bolha, eu não sei sim, se me parece que a gente cai um pouco: "Ah, por que que ele não tem a consciência?" Será que ele não tem mesmo? Será que a gente que tem um certo fetiche do que a gente gostaria, a gente queria que o Oruan, por exemplo, fosse aquele garoto super politizado, estou trazendo aqui esse termo, nesse sentido sim, mais mais, abrangente, genérico, né? caricato mesmo, sabe. Isso, genérico, isso, exatamente. Então não sei, tô elaborando aqui agora a partir do teu comentário, porque talvez aqui do nosso campo a gente fique se perguntando o porquê e etcétera, quando talvez a gente que tenha que se desfazer um pouco de alguns fetiches nossos, assim, sabe, nesse sentido mesmo, do que a gente quer que esses jovens façam a partir dessa arte, sabe, não sei. Eu tô pensando nisso aqui agora, pensando até como algo para elaborar melhor mesmo, sabe, Guilherme? Legal, Thalita. Acho que fica bem gostoso nessa troca dessa forma, tá? Que são coisas para a gente pensar mesmo. Eu não diria que seria uma palavra fetiche de muitos de nós que estamos assim nesse campo político da esquerda, tá? Eu acho que para a gente também falta um pouco de ferramentas de compreensão desse sujeito periférico, desse sujeito político que está atuando agora com o que ele tem. Uma das características do rap, de ponta a ponta, desde o momento que eu estou pesquisando, que é lá no início do rap, até hoje, o rap ele tem uma característica que eu considero que é comum a esse momento do rap, que eu falo rap, o funk, essa música urbana negra de São Paulo, Rio, enfim, tá? Que tá em destaque hoje na mídia, né? O rap, o trap, funk, enfim. O rap e essas culturas musicais e os gêneros, né? Eles têm em comum a ideia do revide. O revide, ele é o ato resposta de quem está apanhando. E muitas vezes o revide, ele exige uma ação imediata, certo? Então, quando eu penso que existe uma atuação política e que essa atuação política ela parte de uma condição de revide, o tempo de elaboração de quem está revidando tem que ser muito rápido. Talvez muitos desses que estão produzindo hoje ainda vão chegar num patamar de elaboração mais complexa das suas ações políticas, mas não que elas não existam.
Eu pensei nisso numa vez que eu teve um fenômeno um tempo atrás em São Paulo, alguns anos atrás, tá? Que era o chamado dos rolezinho, que era um grupo de jovens da periferia que iam para os shoppings center, logo o shopping center, né? O centro das compras, né? Certo? Chegavam lá e, obviamente, Uhum. eram malquistos, todas essas questões que são, eles, enfim, sofreram todos os reflexos das tensões raciais e sociais, certo? Do Brasil. Chegava lá, o segurança não deixava, a polícia era chamada, e teve um grupo de jovens uma vez que foi lá no shopping, num shopping aqui da Zona Leste de São Paulo, que era o Shopping Tatuapé. Um shopping localizado na Zona Leste, onde você tem muitas periferias ao redor, enfim. Chegando lá, fecharam a barreira de seguranças, né? Fecharam o shopping e a molecada ficou na porta naquele jogo de tensão com o corpo de seguranças. Até que chegou um certo momento que eles fizeram uma roda e começaram a bater palma, fazendo o ritmo do funk, e os meninos começavam a dançar em frente ao segurança. E o segurança não sabia como reagir diante daquela atuação dos meninos, da molecada. E teve um dos moleques que aquilo ali Genial. pra mim, genial, foi genial. Pra mim aquilo foi sensacional. Porque teve um dos moleques que pegou, tirou uma camisa de roupa de grife que ele tava com um tênis de grife também, de marca, certo? Que custa caro, tá? E jogou o tênis aleatoriamente. Ou seja, ele se despiu dos símbolos de ostentação naquele momento e só o corpo dele estava em conflito com os seguranças. E os seguranças não sabiam o que fazer diante daquilo, porque se o moleque se desarmou da ostentação, que era a única referência que ele tinha para os moleques, como é que ele ia entender? Olha que louco, como que os meninos também conseguem fazer atuações políticas com as ferramentas que eles têm, certo? E reivindicando espaço, reivindicando, ou seja, respondendo às tensões, Totalmente. revivendo as tensões. Então, essas questões para a gente podem ser mais bem pensadas, mais bem elaboradas, mais bem observadas, para a gente poder repensar formas de atuação política em quem está com a faca no pescoço. Em quem está com a faca no pescoço. Entendeu? A gente tem que pensar isso dessa forma, assim, ó, vamos ver como que eles estão atuando, o que significa o moleque chegar que tá com um plaquê de 100 no Citroën, que ele quer uma camisa da marca X e tal. O que significa isso? Como reivindicação de acesso à modernidade, como forma de estar tentando ser páreo, alguma coisa. Como ele responde a essa realidade. E se isso não é uma ação política? Obviamente que com todo um lance de limitação de repertório e como que ele pode, com o tempo, ir elaborando. Daqui a um tempo nós vamos ver o que vai dar um Oruan da vida, entendeu? Daqui, sei lá, tantos anos. Quem vai ser o Oruan daqui tantos anos? Sim. Como que ele vai elaborar o que ele está passando por hoje? Entendeu? Como que ele está respondendo a isso? Inclusive, recentemente até vi, certo? Uma molecada lá do Rio de Janeiro que trabalha num centro de fornecimento de legumes, frutas, como se fosse o Ceasa aqui de São Paulo, lá do Rio de Janeiro. E o pessoal falando, comentando da Ceasa. prisão Isso. do Pose. Ah, não, Pose, pá, não sei o quê. E teve um cara aqui de São Paulo, do MBL, certo? Que não precisa citar nome pra ficar dando palco pra ninguém também, que não dá nada, certo? Que começou a criticar abertamente como eles fazem, fazer esse juízo moral sobre o menino. O menino trabalhador, mano, pra começar. Preto periférico. O Oruan se manifestou e falou: ó, eu pago o advogado para processar esse cara. Olha só, então isso também já entra dentro do nosso escopo de como que eles estão cada vez mais elaborando as ações políticas. Certo? Falou, opa, isso é uma ação Totalmente. política, entendeu? Então a gente tem que pensar nesses planos de microações que vão aparecendo e como que a gente consegue processar isso, né? Entendeu? Entendendo o repertório, obviamente, dessa molecada. Eu cito também outra coisa aqui, para poder também já, né, abrir espaço para Claro. outras questões, Thalita. Quando um outro conhecido meu, próximo, DJ e tal, pegou e falou: pô, mano, o funk, mas é uma pobreza estética, que não sei o que, politicamente não fala nada, isso que aquilo. Pô, os moleques não conseguem escrever uma letra. Aí eu falei: poxa, pensei amigo, assim, caramba, mano. Se você for pensar que política é você ter uma ação mais complexa, você tem que entender também como esse moleque corresponde ao seu tempo histórico. Muitos dos meninos
que estão produzindo funk, os moleques tiveram uma educação pública que ela foi gradativamente sendo sucateada e os meninos não têm um letramento, certo? Então, como que eles produzem a partir dessas poucas ferramentas de letramento? Eles vão, obviamente, ter outros processos de elaboração. E isso eu acho uma construção inteligentíssima. Eu citei agora há pouco que conforme estava tendo repressão nos morros do Rio de Janeiro, o processo estético do som do funk ele foi se alterando. A composição textual também. Se você pegar o rap dos anos 90, o texto que era, o tamanho e tal, e você pega hoje o que os moleques escrevem, você percebe também que tem a ver que responde também ao processo de letramento que eles passaram nos últimos anos dentro da escola. Tudo isso também tem que ser colocado em observação para a gente pensar o E, que e eles são politicamente. é, e eu acho que, assim, eu talvez também pense nesse sentido, Guilherme, por uma outra questão, sabe? Pensando aqui especificamente sobre o rap, sobre o funk, porque também, assim, nem tudo, pensando até um pouco na arte como um todo, aqui tentando, sei lá, fazer até uma reflexão a respeito, nem tudo também precisa ser uma grande denúncia social. Às vezes, aquele jovem, ele só quer cantar para dançar e para falar das suas relações afetivos sexuais. Eu também acho que tá tudo bem, sabe? Pensando aqui um pouco sobre das letras mais recentes do funk. Porque é isso também, assim, às vezes, por exemplo, pensando no funk, às vezes aquela juventude, aqueles jovens e a gente também, né, como um todo, a gente só quer dançar, sabe, assim, só quer falar dos nossos amores, das nossas relações de afeto, sexuais, etcétera, até porque são jovens, E entende? isso é Também tem político isso, pra porque também caramba. tem uma outra coisa, tem essa coisa do pensar totalmente, completamente, absurdamente aqui. Porque veja, Guilherme, para uma sociedade que só quer olhar para um jovem negro periférico e ver uma massa de trabalho precarizada, e aquele jovem está falando: "Não, eu também vou dançar, eu também vou curtir, eu também vou me divertir, eu também vou gozar", e gozar aqui no sentido amplo mesmo da palavra, Sim, isso na minha sim. avaliação, pelo menos, é político. Né, eu acho pelo menos, não sei, mas eu penso dessa forma, sabe. Então é isso também que me parece, quando vem esse tipo de crítica, né, do funk, etcétera, eu já entro um pouco por esse lado, eu falo: "Olha, as pessoas só querem se divertir também, sabe, e aí é importante, é um inclusive". Olha só, dentro de uma Não sei se de uma você de um quer de uma complementar isso, porque eu tenho uma última não, pergunta para te fazer. sim, sim. Ô Thalita, você falou uma coisa que é muito pertinente, certo? Primeira coisa, que muito do que se produz hoje de música é uma reivindicação de prazer dentro do espaço de lazer. O lazer é o tempo que o trabalhador tem livre, né? Certo? Dentro das relações de trabalho de classe, o que for. Tudo bem? Então eles estão reivindicando justamente como eles podem estender esse momento de prazer e como que eles podem vivenciar esse prazer dentro de uma relação muito mais ampla da luta de classes e das tensões que oferece o país. Eu gostei do que você falou. Eles estão reivindicando momentos ali do deleite também. Ó, pô, por que eu não posso dançar? Por que eu não posso movimentar o corpo? Por que eu não posso experimentar sexualidade? Certo? Porque eu não posso experimentar diversas coisas que o que a vida pode me oferecer também. Eu falei agora há pouco de acesso à modernidade, você trouxe essa ideia agora de acesso também, de reivindicação de acesso aos prazeres. Me lembrou muito uma música que a Alessi Brandão gravou em 87, né? Deixa ele beber, deixa ele fumar, deixa ele beijar. É melhor que ele pegar de uma arma pra nos. É louco isso daí, entendeu? Quando se reivindica isso dentro de uma condição política. Foi o que você falou e eu concordo contigo, Thalita. Nem tudo, certo, entra dentro de um espectro de repertório político como nós podemos compreender, mas não deixa de ser uma ação política. E cabe a gente, enquanto intérprete da sociedade, enquanto pessoas que estão colaborando para pensar a sociedade, olhar com atenção a isso e, obviamente, trazer todas as questões da criticidade, apontar os limites que a gente pode tanto ver quanto entender dessas ações e também fazer apontamentos de quanto isso eles estão dentro de um contexto muito mais amplo e espectro, certo? Porque o que a direita faz atualmente é juízo moral, é o tempo todo. A direita ela tenta fazer um juízo moral, certo?
que é mais evidente quando observa isso é um juízo moral. E óbvio que esse juízo moral tem todo o interesse dessa classe em cima disso daí. Esse é o interesse desse grupo político em cima disso daí. Entendeu? E as respostas que a gente vai dando tem que estar dentro desses escopos. Como a gente tira esse espectro de juízo moral sobre essas coisas, como a gente tira, tira toda essa carga que é colocada em cima dessas leituras, desses fenômenos culturais periféricos, para a gente poder, obviamente, repensar as estratégias políticas, até mesmo que nós temos que ter. Muito bom. E aí, assim, caminhando realmente para uma última pergunta, Guilherme, para não tomar mais do seu tempo, eu tenho questionado aqui, perguntado para alguns convidados aqui no programa, quando a gente está debatendo, está se falando sobre as questões de cultura, da cultura negra, das questões de raciais como um todo, né? Enfim, da nossa realidade, da sociedade brasileira. E eu sempre lembro, quando eu vou fazer essa pergunta, da conversa da Sueli Carneiro, né? Você falou do Guelé 10 aqui, e eu lembro sempre da conversa da Sueli Carneiro com o Mano Brown, né? Lá no podcast dele, lá no Mano a Mano. E isso. E aí tem um momento, e esse momento eu gravei muito, assim, por isso que eu gosto sempre de lembrar, porque a Sueli tá conversando com o Mano lá no, acho que 2022, 2021, 2022, que eles gravaram, não tenho certeza agora. E tem um momento da fala da Sueli, brilhante como sempre, em que ela diz o seguinte: que a gente está encaminhando aqui, dado o contexto e a nossa conjuntura de Brasil, com o recrudescimento da extrema-direita, com essa violência fascista cada vez mais explícita, que a gente caminha para que as tensões raciais elas se evidenciem mais, até num processo quase que de rompimento do tecido social, né? Ela usa um pouco dessa questão Dessa de questão. que a gente está encaminhando para uma questão, para um lugar assim bastante perigoso mesmo, né? E acho que isso acaba a gente vê isso como exemplo na todos os fatos que a gente acaba acompanhando, né? Sobre as questões das tensões raciais e da violência racista nesse país. Aí vai para minha pergunta, assim, eu queria te ouvir, a partir, enfim, né, do teu repertório e do teu acúmulo todo, como é que você está olhando para as tensões raciais atualmente no Brasil? Tomando até como base um pouco dessa fala da Sueli, que é uma fala que me marcou bastante, assim, que ela diz isso, né, e claro que acaba sendo uma consequência, um sintoma desse aumento, né, desse aumento do poder da extrema direita de alguma forma na política e nas dinâmicas sociais mesmo, né, então, e o fascismo ele tem alguns fundamentos, né, um deles é a misoginia, a LGBTfobia e o outro é o racismo. Então eu queria te ouvir, assim, queria uma avaliação sua mesmo, assim, como é que você está vendo esse cenário no Brasil atualmente sobre essa questão? Excelente pergunta e excelente observação. Esse avanço, né, da extrema direita nos últimos anos, aqui no Brasil, me chama a atenção uma coisa. Nós temos uma direita, que é uma direita que está mais pública, digamos assim, certo? Que ficou muito evidente com com essa caricatura que foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, que representa acima de tudo, a estupidez, né? Com todo o respeito que tem aqui a palavra. É a estupidez. A estupidez porque é uma direita que tem pouca elaboração, certo? E ela parte de reproduções que são bastante perigosas. E ao mesmo tempo também é o momento onde essas tensões das múltiplas representações do ser que emergiram pós 88, elas chegam num patamar muito extremo,
que eu acho ao mesmo tempo reflexo da história, como também você tem que olhar com bastante cuidado, certo? Você tem, pós 88, múltiplas formas de você se representar enquanto sujeito político atuante na sociedade. Então você tem as tensões, as causas raciais ganham cada vez mais escopo, certo? As questões dos grupos, né? LGBT, que eu não sei a sigla agora como um todo, porque tem muitas variações, mas a gente compreende que são grupos que sofrem com a homofobia, certo? Todas essas agendas que dão identidade aos sujeitos políticos atuantes, elas também vão crescendo conforme essas ações dessa direita que tenta minar isso vão recrudescendo. Então as tensões elas chegam em patamares que exigem uma maior complexidade de compreensão de toda a sociedade, não só de quem está elaborando as coisas, mas de toda a sociedade. Recentemente nós vimos o caso de um comediante que foi preso por piadas que são criminosas. E muita gente questionando isso. Mas o que é o crime, o que não é com relação ao que se entende por ofensa e o que desqualifica o outro. Então, essa ascensão dessa direita que tenta minar esse discurso, que coloca essas categorias como expressões políticas, elas são muito perigosas. Muito perigosas. Essas ações da extrema-direita. Extremamente perigosas. Eu fico observando com muita cautela como se reivindica dentro dessa atuação das direitas, certo? Essa perspectiva neofreiriana de trazer de volta esse discurso freiriano, onde o que atrapalha o Brasil são essas tensões. Há um esforço gigantesco, gigantesco, para tentar não deixar as tensões aflorarem. Há um esforço gigantesco para isso. E ao mesmo tempo também a gente tem que entender que as tensões elas são necessárias porque faz parte da própria dialética, né? Certo? Tem que ter essas tensões. Agora, como a gente está conduzindo essas tensões, que aí que é um fator que eu fico bastante observando com preocupação. E isso faz parte desse processo de reconstrução do Brasil pós-88 que ainda está em andamento. A gente não pode dissociar disso. Eu falo isso o tempo todo. Nós temos um país em construção e que nos últimos 30 anos ele tem passado por pontos de inflexão e que isso vai reverberando na forma como a gente vai se entendendo enquanto sujeito político no jogo do cotidiano. E a extrema-direita, ela faz questão de trazer à tona um processo de neofreirianismo e um processo de minar essas tensões, de querer eliminar essas tensões, porque isso atrapalha o projeto deles, né? Atrapalha o projeto deles, como um todo. Porque se você tirar as tensões, você consegue conduzir o seu projeto político com mais facilidade. E nós estamos no meio desse furacão como um todo, ao meu ver. Ao meu ver. Tá certo. Olha, Guilherme, eu quero te agradecer muito pela conversa. No fim, eu falei 40 minutos, a gente acabou estendendo, porque é muito assunto mesmo, né? E a gente acaba extrapolando um pouco, mas é porque realmente o assunto é bastante pertinente, tem muita coisa para conversar. E quero te agradecer mesmo e já deixar um convite para você voltar aqui para a gente continuar a conversa. E mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por vir ao Farol Brasil, à cultura brasileira. Muito Ah, obrigado. Opa. desculpa, não, só um detalhe aqui, eu queria falar com a audiência, na verdade. Gente, esse é o livro do Guilherme, eu vou deixar para vocês aqui o link do perfil dele, porque vocês podem acessar para poder comprar o livro e para poder ter acesso ao trabalho dele também. Então fica aqui para vocês todos. Algumas pessoas acabaram perguntando aqui, passou, então estou deixando aqui também para vocês acessarem, tá bom? É isso, Guilherme, desculpa aqui, só atravessei sua fala. Tranquilo, Thalita, muito obrigado. O tempo foi curto, obviamente, para a gente poder elaborar muitas das questões que a gente poderia ter falado a mais, mas é sempre bom conversar com pessoas inteligentes e o público que esteve aqui presente, de fato, é um público que atende essa perspectiva de querer debater publicamente as coisas. Eu queria te agradecer mais uma vez pelo convite, foi muito pertinente da sua parte e eu me senti muito bem
em estar aqui conversando contigo nessa noite de hoje. Muito obrigado ao canal, muito obrigado ao programa, muito obrigado a você e um abraço a todas e todos os espectadores. Obrigada, Guilherme. Até a próxima. Tchau, Até tchau. a próxima. Tchau, tchau.